As vagas de programador têm uma concorrência monstra dentro do mercado e só consegue realmente ingressar quem se destaca dentro da área. Mas nesse vídeo eu vou te mostrar uma possibilidade que talvez você ainda não tenha percebido o quanto ela é ampla. E o melhor, ela é muito promissora e recheada de oportunidades para tudo que é lado. Estou falando da carreira de analista de dados. Fala Guerreiro Jedi, Professor Márcio Santos aqui, e a ideia do vídeo de hoje é mostrar para você como que você consegue ingressar na carreira de computação indo para o segmento de análise de dados que está indiretamente ligado à programação. Então você consegue atuar dentro do mercado de trabalho com computação na parte de tecnologia sem propriamente estar programando 24 horas por dia, né? Todo o seu turno de trabalho você não precisa estar programando. Você até vai programar uma coisinha aqui, outra ali, mas só que você vai numa pegada um pouco diferente. É isso que o analista de dados faz e é isso que eu vou explicar para você como que é o dia a dia de um analista de dados e a gente vai ver vagas de emprego para analistas de dados júnior. Nas minhas redes sociais eu falo muito mais a respeito desses mesmos assuntos, mas de uma pegada um pouco diferente. Então minha recomendação, me segue nas redes sociais, o endereço está aparecendo aqui na tela, também na descrição, porque o conteúdo das minhas redes são diferentes do conteúdo aqui do YouTube. Então você acaba tendo um leque muito maior de conhecimento. Me segue lá. Tá, mas vamos entender. Qual que é a definição de um analista de dados? Primeiro, ele não precisa ser um programador, mas se ele souber programar, ele vai ter muito mais oportunidades. Ou seja, você que é seguidor, inscrito aqui do canal, que é programador, tem um pezinho ali dentro da programação, mas quer ir para a carreira de analista de dados, você já está um passo à frente, ou melhor, vários passos à frente daquelas pessoas que só são analistas de dados, mas só que não sabem programar. E o analista de dados também não é um DBA, né, um administrador de banco de dados, mas se ele souber trabalhar e manipular banco de dados, ele com certeza, mais que absoluta, vai estar muitos passos à frente daquela galera que quer ser analista de dados, mas não sabe banco de dados. Afinal de contas, a programação em si ela é usada em momentos muito específicos, mas só que as queries de consulta em banco de dados elas são usadas com muito mais ênfase. Então, se você quer ingressar como analista de dados, conhecer banco de dados é uma das pegadas mais importantes dentro da sua carreira. E o analista de dados ele vai se diferenciar de um programador pelo seguinte. Primeiro que o analista de dados vai ter uma visão holística da empresa que ele está trabalhando ou da empresa para a qual ele está prestando serviço. Visão holística é uma visão geral, uma visão ampla. Afinal de contas, se ele vai analisar dados daquela empresa, ele tem que conhecer todos os departamentos, todos os processos internos, todos os trâmites, o funcionamento de cada departamento em si, diferente de um programador, que ele vai acabar tendo uma visão muito mais focada na regra de negócio. O programador ele vai ter uma visão um pouco mais diminuta, enquanto o analista de dados vai ter uma visão muito mais ampla. E o analista de dados ele tem que dominar um leque de ferramentas, ele vai utilizar ferramentas. Tableau, Power BI, o Excel mesmo em si, algumas ferramentas de banco de dados, algumas ferramentas de mineração de dados. De contrapartida, o desenvolvedor, o programador, tem que dominar uma pilha de linguagens. Aí você está conseguindo perceber a diferença aí já logo de cara, né? Enquanto um vai dominar ferramentas, vai utilizar ferramentas, o outro vai criar ferramentas. Veja que o nível de abstração aqui é muito maior na vertente do analista de dados. Enquanto aqui você trabalha muito mais com ambiente visual, como analista, o programador trabalha muito mais com ambiente código. E isso é uma pegada muito interessante caso você goste de programar, mas só que percebe que a programação ela não é realmente aquilo que você ama fazer. Às vezes você gosta muito mais do ambiente visual e a carreira de analista de dados vai te propiciar isso. E se liga que daqui a pouco a gente vem para minha tela consultar oportunidades para analista de dados júnior, hein? Mas é claro que nem tudo é diferente entre um analista de dados e um programador. Por exemplo, ambos precisam ter uma visão analítica, sequencial e linear de cada situação. Afinal de contas, a gente é da área de exatas, então a gente organiza nossas informações muito mais numa linha de raciocínio linear. Então, tanto o analista quanto o programador têm essa visão linear. E agora vem a pegada mais punk disso tudo. Um analista de dados, ele tem muita facilidade de entrar no mercado sendo júnior, enquanto um programador, ele só vai ter facilidade de entrar no mercado se ele for pleno ou sênior. Vagas para júniores estão cada vez mais escassas. Eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo sobre isso, depois dá uma conferida, está aqui no card, aqui na descrição. Muitos analistas de dados conseguem ingressar
como júnior, sem nenhuma experiência, até mesmo como trainee. O cara terminou lá de fazer algum curso ou a sua graduação e já consegue entrar no mercado de trabalho, porque a exigência para um analista de dados ela é muito menor do que a exigência para um programador. Afinal de contas, o analista de dados ele precisa só dessa linearidade de raciocínio, ter essa visão holística, a capacidade de comunicação, as soft skills, também tenho vídeos no canal falando sobre isso. E, claro, dominar ferramentas para poder fazer análise de dados. Já o programador tem que dominar uma pilha enorme de tecnologias para conseguir entrar no mercado de trabalho. Ele só consegue dominar essa pilha se ele for pelo menos um pleno. Percebe a diferença? Você como analista de dados, você já consegue muito mais oportunidade de júnior do que você como um programador. E eu tô vendo que você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo, cara, você tá marcando bobeira. Clique em curtir, ajuda o YouTube a entregar esse vídeo para outras pessoas que querem conhecer um pouco mais sobre a carreira de analista de dados e conhecer vagas de emprego para analista de dados, principalmente júniors. Clica aqui e curte o vídeo. E talvez você esteja até questionando, será que isso é verdade? Pois é, vem aqui para a minha tela, a gente vai entrar no LinkedIn e vamos procurar por analista de dados júnior. Vamos ver as possibilidades que tem, as oportunidades que estão aí dentro do mercado para a gente ver se realmente isso procede. Bora lá. Vamos fazer aqui uma busca por vagas, né? Vagas de emprego. Vou digitar aqui, analista de dados júnior. Vamos lá. Data Analysis. Primeiro deixa eu verificar a quantidade de resultados. 903 resultados. É bastante coisa, hein? Olha, vamos dar uma sapeada aqui nesses conteúdos. Qualificação básica. Olha só o nível de exigência que é pedido, que é solicitado, requerido aqui desse candidato. Consultoria em gestão, finanças, operações de vendas. Veja que é aquilo que eu falei. Você tem que ter uma visão mais holística da empresa, você conhecer vários departamentos, não apenas programar e conhecer a regra de negócios. Então aqui você tem que ter uma visão muito mais ampla. Basicamente uma visão mesmo de gestão. Então, para um analista de dados, você tem até mais possibilidades de crescer dentro da empresa. Por quê? Porque você conhece vários departamentos. Operações de negócios, função analítica, operacional e alguns softwares, né? Experiência com Fluência, com SQL, Power BI, Tableau, Excel. E aproveitando que eu falei de Power BI, queria dar um aviso para você, cara. Power BI é uma das ferramentas mais punks para você trabalhar com análise de dados. Primeiro, é da Microsoft, né? Então tem uma empresa renomada por trás. Segundo, é uma das ferramentas que é mais utilizada por analista de dados. O cara que domina Power BI, ele tem ali uma gama de oportunidades dentro do mercado de trabalho. E a galera da hashtag treinamentos vai fazer agora, do dia 17 até o dia 20, 4 aulas totalmente de graça, para você conseguir entender a lógica do Power BI, gerar relatórios, gerar dashboards e isso tudo ao vivo em 4 aulas. Você não vai pagar nada para participar. Se você quiser entender como funciona o Power BI e começar a trilhar uma carreira dentro desse segmento de atuação que é de analista de dados, cara, pega o link que está aqui na descrição, tem também esse QR Code que está aparecendo aqui do lado, aponta a sua câmera para ele, faz a sua inscrição, porque são 4 aulas gratuitas para você entender o Power BI e começar um futuro aí como analista de dados. Lembrando, você como júnior tem muito mais possibilidades de entrar no mercado como analista do que como programador. O link está na descrição, está também no primeiro comentário fixado e também nesse QR Code. É só apontar a câmera para cá, entrar, fazer sua inscrição, é gratuita, 4 dias seguidos de Power BI na prática. Voltando aqui para minha tela, vamos pegar algumas outras oportunidades. O que estão esperando desse engenheiro de dados? Experiência com criação de dashboards com Power BI. Olha só, Power BI está em tudo que é lugar, cara. O cara vai pedir um monte de outra coisa, as empresas vão requerer algumas outras coisas, né? Só que, ainda assim, o Power BI vai estar ali entre os primeiros itens que você vai ter que dominar. Analista de dados júnior. Vamos dar uma olhadinha aqui. Excel, SQL, Python, Power BI, Pandas. Então veja, Power BI está pipocando para tudo que é lado. Analista de dados júnior. Excel avançado. Eu entendo que Excel é o mínimo que um programador tem que dominar. Afinal de contas, Excel é uma ferramenta de informática, não é nem uma ferramenta de computação. Então, o cara tem que dominar pelo menos o Excel ali para conseguir trabalhar com análise de dados. Power Query. O Power Query, na verdade, é um sub-item ali do Power BI. Tá? Então, se você domina o Power BI, você vai dominar o Power Query. Vamos pegar mais uma oportunidade aqui. Olha só, faz parte do grupo BTG Pactual. Os caras são grandes, hein? Enormes. Vamos lá. Banco de dados e tal. Muito legal.
ETL, ferramentas de extração, transformação e carga de dados. Isso daqui você também consegue através das maiores ferramentas de BI, como o Tableau e o Power BI, que eu falei várias vezes aqui também. E tudo isso que eu falei para você é na sua atuação enquanto programador sendo funcionário, mas você também pode trabalhar sendo freelancer com análise de dados. Olha só, você pode oferecer consultoria estratégica para as empresas aumentarem faturamento, trabalhar com projeção de crescimento em médio e longo prazo para grandes empresas, estabelecendo um plano de trabalho e gerando resultados para essas empresas. Geralmente, o analista de dados que trabalha nesse formato, ele trabalha um tempo in loco, né, dentro da empresa, e um tempo fora da empresa. Não é que ele é funcionário da empresa, mas só que ele precisa estar ali dentro para conhecer os processos, conhecer os departamentos, conhecer o fluxo de trabalho daquela empresa e conseguir fazer um serviço de consultoria que realmente funcione. Então, ele vai ficar um bom tempo dentro da empresa e um bom tempo fora da empresa para poder fazer as suas análises. E geralmente esse tipo de consultoria vai durar aí de 6 meses, 1 ano, 2 anos para poder gerar um resultado realmente palpável. E aqui no canal sempre faço essa pegada, tá? De mostrar oportunidades reais para você dentro do mercado de trabalho de computação. Então, minha recomendação é que você se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, porque sempre que eu postar vídeos nessa mesma pegada, você já recebe um aviso e vem correndo para ver. Se inscreve aí. E os pagamentos, isso daqui não é regra, tá? Mas só que geralmente a gente trabalha dessa forma. Os pagamentos são feitos de forma trimestral, a cada 3 meses. E, por incrível que pareça, segura os valores aí. Esses pagamentos podem chegar aí na casa dos R$50 mil por trimestre, dependendo do porte da empresa. É claro, se você pegar uma empresinha menor, você não vai cobrar R$50 mil no trimestre, mas só que você vai cobrar um valor bem interessante, porque um trabalho de análise de dados é um trabalho mais requintado. Se a gente fosse colocar ele no patamar de programador e analista de dados, o programador é aquele cara, né, todo zoado e tal, não sei o quê. E já o analista de dados é aquele cara mais de terninho e gravata. Vamos colocar dessa forma, tá? Entenda que a ideia aqui não é fazer com tom pejorativo. Afinal de contas, eu sou programador, então não posso falar que eu sou um cara desleixado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas só se você fosse comparar. Tá? Se fizesse essa comparação, enquanto um é engravatado, o outro é o cara que anda de bermudão. Via de regra, é isso. E como eu disse, esses projetos vão durar de 6 meses até uns 2 anos, 3 anos, dependendo da situação. Por quê? Você não consegue pegar dados de um mês, analisar e apresentar uma proposta de projeção e prospecção ali para o cliente. Você precisa de um tempo de análise de dados. Então essas consultorias elas tendem a demorar um tempo para poder fechar totalmente, né? Então você vai entregar para o seu cliente uma consultoria de qualidade que vai demorar 1, 2 anos, mas que ao final desse projeto, que você está recebendo a cada 3 meses, né, você vai conseguir chegar no cliente e falar, ó, segue esse caminho, segue essa direção, que com certeza a sua empresa vai atingir o patamar A, B e C. E é claro que você não vai entregar isso só depois de 2 anos, você vai fazendo entregáveis. Então, a cada 3 meses você tem ali um apresentável, a cada 15 dias, a cada 30 dias, fica a seu critério e da forma como você negocia com a empresa. Você vai entregando já alguns relatórios intermediários para a empresa conseguir ir entendendo o caminho que ela deve seguir baseado nos dados que ela tem. E aí, ao final de 1 ano, 2 anos, você tem realmente o panorama completo. E você vai fazer o comparativo. Onde que você fez a empresa chegar, de onde que ela saiu e se realmente seguiu o fluxo que você tinha planejado e que você tinha prometido para a empresa, ou pelo menos ali com um desvio padrão básico. É mais ou menos essa lógica que o analista de dados no formato freelancer trabalha. Retornando aqui à atuação do analista de dados enquanto funcionário, uma das coisas que você vai ter que priorizar são as suas soft skills, ou seja, as suas habilidades comportamentais, porque você vai ter que interagir com bastante gente, você vai ter que conversar com pessoas de vários departamentos, com níveis hierárquicos diferentes. Inclusive, você tem que ter muito bem essa noção de níveis organizacionais. O que é nível operacional, o que é o nível tático, o que é o nível estratégico, porque isso daí vai fazer com que você compreenda muito bem o fluxo das informações. O operacional é aquele cara que é a galera, né, que está trabalhando ali, que faz a empresa caminhar. Tá? O nível mais baixo ali é que tem a maior quantidade de pessoas. O nível tático é quem gerencia essa galera. E o nível estratégico
que é realmente o topo ali da pirâmide. Vou até pedir para o meu editor colocar aqui do lado esse formato de pirâmide, né? Operacional, tático e estratégico. A galera que está aqui em cima no estratégico é realmente o CEO, o presidente, o dono da empresa. E esse cara aqui de cima é ele que vai usar os dados que você gerar para poder apontar as diretivas que a empresa vai seguir. Ele vai passar esses dados para o nível tático, que vai disseminar isso pelo nível operacional e fazer realmente a máquina rodar com base na sua consultoria, naquilo que você ofereceu de resultados do que você fez. E é claro, você pode trabalhar dentro de uma empresa como funcionário de dois formatos. Um dos formatos é você trabalhando diretamente para a empresa que você está fazendo o serviço de analista de dados. Então, o que você fizer vai estar sendo usado pela empresa. Ou então você pode trabalhar para uma empresa de análise de dados. E aí essa empresa de análise de dados tem vários clientes e você vai atuar, às vezes, com 1, 2, 3 projetos de formas diferentes. A parte legal é que quando você trabalha para empresas de análise de dados, você basicamente vai ficar só gerando relatórios com um determinado software, como Tableau, Power BI, enfim, você vai ficar gerando relatórios ali. Mas se você trabalha para alguma empresa como analista de dados dela, então você basicamente vai ficar fazendo o que eu disse, ficar rodando pelos setores, conhecendo a dinâmica daquela empresa, conhecendo os processos, capturando dados, capturando informações e gerando esses relatórios. Então você acaba tendo um trabalho muito mais amplo, porém extremamente gratificante, porque imagina só, a empresa começa a crescer, começa a prosperar em decorrência de algo que você fez. A recompensa com certeza vai vir de alguma forma, de alguma maneira, em algum momento para você. E só para a gente condensar esse assunto, queria dizer que as soft skills para um analista de dados são muito mais cobradas do que as hard skills. E as hard skills não são tão hards assim, porque você precisa basicamente dominar ferramentas e não dominar pilhas de linguagens. E mais uma coisa, os salários para analista de dados vão bater sempre nos salários de um programador, desde que eles estejam no mesmo nível. Então, um júnior analista vai ganhar mais do que um júnior programador. Se estiver duvidando, faz uma pesquisa na internet, você vai comprovar na prática isso que eu estou te falando. E não esquece, o link para você se inscrever nas 4 aulas gratuitas, o intensivão de Power BI, lá da hashtag treinamentos, está aqui na descrição, primeiro comentário e novamente QR Code aparecendo aqui na tela. Faz a sua inscrição, você não vai se arrepender. Power BI é uma ferramenta fantástica para você começar a trabalhar como analista de dados e projetar uma carreira de total sucesso. Como complemento, estou deixando esses 2 vídeos aqui do lado, confere, vão te ajudar a entender muito mais esse assunto. Grande abraço e que a força esteja com você.